Você está começando agora no Revit, não sabe bem onde fica cada uma das coisas aqui no programa, não entende muito bem como funciona a interface aqui do Revit e quer saber o que significa cada uma das abas que a gente tem ali dentro do programa e até mesmo como que a gente faz para iniciar um novo projeto a partir de um template ou então abrir um projeto existente. Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona então a organização aqui do Revit, como que é a interface do programa. Então, se você está iniciando agora no Revit, esse vídeo é para você. E se por acaso você já mexe há algum tempo no Revit, você também pode assistir esse vídeo, porque eu vou mostrar também ali todas as abas que a gente tem ali no programa e falar de algumas funcionalidades que a gente tem por aqui. Certo, pessoal? Então vou iniciar agora na página que aparece logo que a gente instala o programa, que é essa janela aqui que vocês estão vendo. Então vocês podem ver que aqui a gente está com ela dividida em várias partes. Aqui nós temos então modelos e famílias, e aqui também tem modelos e famílias, tá? E qual que é a diferença então dessas duas partes? Aqui a gente vai ter então os arquivos recentes. E aqui nos modelos são os últimos arquivos de projeto que foram abertos aqui nesse meu computador. Se você instalou agora o Revit, provavelmente ali vai ter alguns projetos de exemplo que você pode entrar para então manipular e testar o programa. E aqui embaixo a gente vai ter as famílias. E o que são exatamente as famílias? Se você está começando agora no Revit, você não deve saber o que é isso. E na verdade as famílias são o que a gente chama nos outros softwares de bloquinhos. Só que aqui é um pouquinho diferente. Além da gente ter então toda essa parte do 3D, como aqui por exemplo vocês podem visualizar essa tomada aqui, a gente vai ter várias informações inseridas nessa tomada, como por exemplo fabricante, modelo, e todas essas informações a gente consegue então depois puxar elas ali no nosso projeto. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso agora, mas eu já posso dizer para vocês que esse é um dos grandes diferenciais em se trabalhar em BIM, já que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha em BIM, certo? Mas o que vocês precisam saber agora é que aqui vão ter as últimas famílias que foram abertas aqui nesse meu programa. E da mesma forma, se você está instalando agora o programa ali no seu computador, vão aparecer aqui outras famílias para você. E depois aqui a gente vai ter então modelos e famílias também. Aqui a gente consegue então na parte dos modelos, como aqui só tem os últimos modelos que eu abri, digamos que eu queira abrir então um modelo que faz tempo que eu não abro, eu posso vir então aqui em abrir para abrir esse novo modelo. Então, quando eu clico aqui, vai abrir uma janela que vai mostrar então o meu computador e eu posso procurar ali dentro do meu computador esse arquivo de Revit para eu abrir aqui. E aqui é importante falar para vocês que todos os arquivos de modelo, que são os arquivos na verdade de projeto, eles vão ter uma extensão ali no final, então eles vão ser .rvt. E assim vocês conseguem visualizar quais são esses arquivos. E aqui em novo é quando eu vou iniciar então um novo projeto ou quando eu vou iniciar um novo template, que aqui ele chama então de modelo de projeto, certo? Então eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês como que a gente faria se eu fosse agora começar um projeto do zero com base em um template. Então eu vou vir aqui em novo e quando eu clico aqui em novo, notem que vai abrir então essa janela aqui e aqui a gente vai ter novo projeto. E aqui ele está me perguntando o que eu quero criar, um novo projeto ou um novo modelo de projeto, tá? Então aqui, modelo de projeto, a tradução seria um novo template. Então eu quero criar um template aqui do zero para usar nos meus outros projetos. Eu poderia vir aqui e quando eu vou criar então um projeto mesmo, que eu vou fazer ali o meu projeto de interiores, meu projeto arquitetônico, eu vou então deixar nessa opção aqui. E quando eu vou selecionar então essa opção aqui, que eu vou criar um novo projeto, eu posso então iniciar com base num template.
E nesse template vão ter várias configurações para não precisar ficar configurando toda vez do zero todas as configurações que eu quero usar ali nesse projeto. E nesse caso aqui vocês vão ver que eu tô então com um template que é aqui da oficina criativa, e aqui eu posso então selecionar um modelo que já tá aqui na minha lista, ou então se por acaso ele ainda não tá aqui, eu posso vir aqui em procurar e procurar aqui no meu computador esse template para eu usar então de base. Então nesse caso aqui, como ele já está aqui, eu não preciso procurar e eu vou colocar que eu vou iniciar um novo projeto. E é bem importante falar isso, porque toda vez que a gente for iniciar um novo projeto, a gente precisa iniciar dessa forma aqui. A gente vai abrir o Revit, vai vir aqui em novo, vai colocar que a gente quer um novo projeto e vai então selecionar aqui qual template a gente vai usar de base e vai dar um OK, que a gente vai poder então começar a iniciar esse projeto, então com base nesse template. E nesse caso aqui, o nosso template ele já vem com algumas instruções aqui logo que a gente abre então ele, mostrando então quais são os próximos passos para começar a desenvolver esse projeto. Mas como eu vou mostrar agora aqui para vocês como funciona a interface aqui do Revit, eu acho que fica melhor a gente visualizar isso então com um projeto já aqui modelado. Então nesse caso eu vou fechar esse projeto e a gente vai então abrir um projeto ali já existente, tá? E agora como que eu faço para voltar naquele menu anterior se eu quiser então fechar esse projeto aqui e eu não precisar fechar o Revit como um todo e abrir ele novamente? Então quando a gente vai abrir aqui esse projeto, notem que aqui vai ter essa abinha e aqui tem um X. Então se eu clicar aqui e eu fechar todas as abas que vão ter aqui, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, ele vai voltar para aquele menu inicial. Se por acaso eu não quero fechar, eu quero manter então esse projeto aqui aberto, eu quero abrir um outro projeto, é possível fazer isso também, é só eu vir aqui em cima e clicar aqui em início, que a gente vai voltar então para o início. Nesse caso, como eu não quero deixar esse arquivo aqui de projeto sem nada, né, por enquanto, que só tem, na verdade, as configurações aqui do template, eu vou vir aqui e vou fechar, tá? Então, vou clicar aqui e a gente vai acabar, então, voltando aqui pro menu inicial. E agora o que eu vou fazer aqui vai ser, então, abrir um projeto para mostrar para vocês a interface aqui do programa. Só antes disso, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre aqui as famílias. E vocês vão ver que aqui também a gente tem abrir e novo, então aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então desses bloquinhos que eu falei para vocês, a gente pode abrir uma família e procurar ali no nosso computador, ou então a gente pode criar uma nova família do zero vindo aqui em novo, tá? Então nesse caso aqui, a gente não vai entrar nessa parte das famílias, a gente vai então clicar, como esse projeto que eu quero abrir aqui para vocês, ele foi aberto recentemente, eu posso simplesmente vir aqui e clicar em cima dele para abrir esse projeto aqui. Ou então, se ele não estivesse aqui, como eu falei para vocês, era só vir aqui em abrir e procurar no meu computador. Então, vou clicar aqui e ele vai abrir esse projeto. Bom, então abrimos aqui o nosso projeto. E um detalhe interessante de eu falar para vocês é que quando a gente vai abrir um arquivo de projeto, a gente pode também fazer isso através ali da pasta de onde esse arquivo está localizado no nosso computador. Então a gente pode simplesmente ir até o local do arquivo, clicar 2 vezes, que quando a gente for fazer isso, vai abrir então o Revit e já vai abrir então nesse projeto que a gente acabou então de clicar 2 vezes, certo, pessoal? Bom, então agora sim vamos aqui para a interface do programa quando a gente abre um arquivo de projeto. Então vamos por partes aqui e vou começar então aqui por esse menu logo aqui em cima, em que a gente tem então um acesso rápido. Então se a gente já está aqui com o projeto aberto, a gente pode também vir aqui e abrir um novo arquivo aqui nesse mesmo Revit que já está aberto. Aqui a gente também consegue salvar rapidamente e a gente consegue também voltar naquele menu, como eu acabei de falar para vocês. A gente também tem aqui a opção então do Ctrl Z, que a gente consegue então desfazer e também a gente consegue então refazer. Então digamos que eu tenha dado um Ctrl Z, eu me arrependi, eu consigo refazer aquele comando aqui por cima. Como eu não fiz nada aqui por enquanto, essas opções aqui ainda estão bloqueadas para mim. E nesse acesso rápido a gente consegue também, se a gente quiser, adicionar outros elementos. Depois a gente vai ter então aqui esse nosso menu que está dividido em diversas abas. Então a gente tem aqui aba arquitetura, estrutura, aço
E daqui a pouquinho eu vou falar aqui especificamente de cada uma dessas abas, mas a gente consegue então clicando aqui nelas e dependendo de onde a gente clica, a gente vai acessar diferentes comandos. Depois a gente vai ter então aqui as propriedades na esquerda e aqui na direita eu tenho o navegador de projeto, mas provavelmente não vai estar assim ali no seu computador, porque quando a gente instala o Revit, geralmente vem aqui as propriedades e logo aqui embaixo das propriedades que vai estar então o navegador de projeto. Mas a gente consegue então personalizar esses menus e a gente consegue então deixar, nesse caso, a gente prefere utilizar as propriedades do lado esquerdo e o navegador de projeto aqui no lado direito. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal onde a gente explica como a gente faz essa organização e a gente explica com detalhes as propriedades e também o navegador de projeto. Mas agora aqui eu acho que vale a gente salientar para vocês o que é cada um desses elementos, o que são as propriedades e o que é o navegador de projeto. E para eu conseguir explicar isso para vocês, eu não posso deixar de falar que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E se você já segue a gente aqui no canal, você já está cansado de saber disso, mas se você é novo por aqui, é muito importante que você preste atenção para o que eu vou falar agora. Então, como eu falei, a gente trabalha com base no modelo único. E o que isso exatamente significa? Vocês estão vendo aqui esse apartamento, que ele está na verdade cortado, né, para a gente conseguir então visualizar ele ali por dentro. E a gente consegue então visualizar aqui o 3D de todo esse projeto aqui de interiores já completo. E quando a gente trabalha então em Revit, a gente vai gerar então uma planta, um corte, uma fachada, uma elevação. Todas essas vistas vão partir desse mesmo modelo. Então, uma planta baixa nada mais é do que um plano horizontal que vai cortar esse meu modelo e vai gerar a planta baixa. A elevação vai ser exatamente a mesma coisa. Isso faz com que qualquer modificação que eu faça nesse meu projeto, e isso eu posso fazer a nível arquitetônico, como por exemplo, mover uma porta ou até mesmo deletar uma janela e inserir uma outra janela, e onde eu for fazer isso, isso vai refletir então no projeto como um todo. Então, em todas as vistas que forem aparecer, então, esse detalhe, por exemplo, essa janela que eu for mover, isso vai aparecer em todas as vistas. E o mesmo vai valer quando a gente for trabalhar aqui com um projeto de interiores. Se eu colocar aqui uma nova torneira, se eu modificar algum dos elementos que eu tenho aqui nesse meu projeto de interiores, isso também vai refletir em todo o projeto, certo, pessoal? E isso é um dos principais motivos que faz com que a gente transforme horas de trabalho em minutos quando a gente trabalha em Revit. E como todas essas vistas e desenhos vão partir desse modelo único, a gente precisa organizar tudo isso aqui no nosso projeto, certo? Então, o navegador aqui de projeto, ele nada mais é do que a organização de todas essas vistas. Então, aqui vocês vão ver que a gente tem algumas pastinhas, que são como fossem as pastinhas que a gente tem ali no nosso computador, que a gente tem as plantas de piso, as plantas de forro, vistas 3D, elevações, cortes, tudo isso está organizado aqui no navegador de projeto. E nesse nosso caso aqui, do nosso template, a gente costuma organizar esse nosso navegador um pouquinho diferente da maneira que já vem ali com o Revit. Então vocês podem ver que aqui a gente tem a separação por ambientes. Então eu posso entrar aqui na cozinha e vocês vão ver que a gente vai ter dentro da cozinha as plantas de piso, as vistas 3D e as elevações dessa cozinha aqui em específico. E para eu acessar essas vistas é só clicar então 2 vezes aqui em cima e eu vou acessar então essa vista. E se eu quiser então voltar ali para o 3D, eu posso acessar ele aqui diretamente, ou então aqui em cima, ó, conforme eu vou abrindo essas vistas, elas vão aparecendo aqui nessa barra. E eu consigo então voltar aqui para o 3D, ou então voltar aqui para a planta baixa da cozinha, e se em qualquer momento eu quiser fechar, eu também posso vir aqui e fechar. Certo, pessoal? E além disso, também aqui no nosso navegador, a gente vai ter ali organizadas as nossas tabelas, que aqui no Revit tem tabelas também, para quem não sabe disso. A gente consegue quantificar tudo que a gente insere aqui no nosso modelo. E a gente vai organizar ali também as nossas folhas, tudo isso vai estar aqui no navegador de projeto. E depois aqui a gente vai ter também as propriedades, que vai dizer então as propriedades de cada um dos elementos que eu for selecionando. E, inclusive nesse vídeo que eu falei para vocês, que a gente mostra como organizar
o navegador de projeto e as propriedades, a gente vai entrar com mais detalhe nessa parte aqui, então, de como que funciona e os detalhes aqui do navegador de projeto e das propriedades, tá? Então, agora eu vou seguir aqui mostrando a interface do programa. Logo aqui embaixo, depois, a gente vai ter, então, a barra de controle da vista, tá? E a gente vai controlar essa vista aqui em específico. E depois a gente vai ter aqui, então, alguns menus que são das seleções dos objetos, tá? E a gente também tem um vídeo aqui no nosso canal em que a gente explica, então, como que a gente faz, então, para selecionar esses objetos, que a gente entra com mais detalhe, então, em cada uma dessas opções que a gente tem aqui. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês, então, cada uma dessas abas que a gente tem, então, aqui. E além da gente trabalhar, então, com o modelo único aqui no Revit, a gente trabalha também com o protótipo da construção. Então, aqui, os elementos construtivos para o Revit são exatamente aqueles elementos construtivos. Então, quando eu venho aqui na aba arquitetura, notem que eu tenho aqui o comando de parede, porta, janela, então esses são os comandos construtivos que eu tenho aqui dentro do programa para, de fato, construir esses elementos construtivos aqui dentro do programa. Então aqui a gente vai ter coluna, telhado, forro, piso, depois a gente vai ter aqui separado, notem que tem uma separação aqui da parte de construir, depois a gente tem essa parte aqui, circulação, modelo, ambiente, área, abertura, dados e plano de trabalho. Então, tudo isso a gente vai ter aqui na aba arquitetura. Depois a gente vem então aqui para a aba estrutura e aqui estão os componentes estruturais. Então, as vigas, pilares, treliças, tudo isso vai estar aqui nessa aba da estrutura. Depois a gente vai ter essa aba aqui do aço e aqui a gente vai entrar então mais essa parte específica das estruturas de aço. Então a gente tem aqui os parafusos, as soldas e para quem não sabe, aqui no Revit, além de a gente conseguir fazer projetos arquitetônicos e de interiores, é possível também fazer projeto elétrico, hidráulico, de ar-condicionado e também é possível fazer projetos estruturais. Então tudo isso a gente consegue aqui através desse programa. Depois a gente vai ter aqui a parte dos sistemas e aqui também vai ser então mais dedicado a essa parte aqui dos dutos de ar, a parte então de hidráulica e tubulação e a parte da elétrica. Depois a gente vai ter essa aba aqui de inserir. E aqui basicamente é para a gente inserir outros arquivos externos do Revit aqui para dentro do Revit. E algo que é interessante falar para vocês é que a gente tem aqui essa opção de vínculo do Revit, tá? E o que significa esse vínculo do Revit? Então, digamos que de fato, né, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um projeto totalmente aqui no Revit, mas eu não preciso necessariamente fazer todo ele no mesmo arquivo. Na verdade, nem se recomenda que a gente faça isso, tá? Até porque o template que a gente vai usar ali para a parte hidráulica e elétrica não vai ser o mesmo template que a gente vai usar, então, para o nosso projeto arquitetônico ou de interiores, certo? Então, a gente consegue criar esses projetos de forma separada. E como que a gente faz, então, para unir tudo isso? Então, uma das opções é a gente unir todos eles através dos vínculos de Revit. Então, a gente vai ter ali o nosso projeto arquitetônico, que vai ser o nosso projeto central, e depois a gente vai vincular nesse projeto arquitetônico os projetos complementares. Então, a gente consegue colocar, então, ali o nosso projeto de hidráulica, vincular depois o projeto de elétrica, e quando a gente for fazer também o nosso projeto de interiores, a gente pode criar esse projeto de interiores com todos esses projetos, então, ali vinculados. Então, essa é uma opção que faz com que a gente tenha muito controle e também faz com que a gente consiga trabalhar, digamos assim, de forma separada aqui nos arquivos. Contanto, é claro, que eles sejam atualizados, né? A gente não deixa de atualizar esses arquivos. Então, cada equipe pode trabalhar ali com um projeto e depois a gente vincula tudo e junta aqui através dos vínculos de Revit. E um outro ponto que eu quero destacar aqui também para vocês é em relação aos vínculos de IFC. O que é IFC, pessoal? Então, digamos que a gente tem uma equipe que vai fazer aqui o projeto estrutural e essa equipe ela não trabalha em Revit, ela trabalha em outro programa que também é em BIM. Então, através do IFC, a gente consegue juntar esses dois programas. Então, nesse outro programa, a pessoa ela pode exportar em IFC e depois a gente consegue importar através do vínculo de IFC. E através desse vínculo, ele vai trazer algumas informações que a gente também consegue acessar elas. Então, a gente também consegue integrar
os projetos dessa forma. E além disso, aqui a gente vai ter outras opções, como por exemplo, importar o AutoCAD, tudo isso vai estar então aqui na aba inserir. Depois a gente vai então para a aba anotar e vai ser aqui que vão estar todas as anotações do Revit, a gente vai fazer toda a documentação do nosso projeto. Então aqui vão estar as cotas, os identificadores, tudo isso vai estar aqui dentro desse nosso menu aqui de anotar. Depois a gente tem essa parte aqui de analisar, que por aqui a gente não usa muito, que vai ser usado então nesses projetos complementares. Depois a gente tem a parte de massa e terreno, onde a massa então é onde a gente consegue criar alguns projetos ali que são mais orgânicos, digamos assim, através das massas. E depois a gente tem a parte toda da topografia, que também pode ser feita aqui dentro do Revit. Depois a gente vai ter essa aba aqui colaborativa, e essa aba aqui é muito legal, pessoal. Então digamos que eu tenho um projeto aqui de interiores e o prazo tá apertado, eu tenho mais do que uma pessoa que está trabalhando nesse mesmo projeto, a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo nesse mesmo projeto através aqui dessa parte colaborativa. Então a gente consegue estabelecer um computador para ser o computador central e depois a gente consegue trabalhar nesse mesmo arquivo ao mesmo tempo vários computadores através dos seus arquivos locais. E conforme eu vou atualizando esse projeto e a outra pessoa que está trabalhando, ela vai também dando um reload, tudo que eu vou fazendo já vai aparecendo para essa pessoa, a gente consegue então trabalhar de forma conjunta. Então digamos que a gente vai fazer os interiores desse apartamento aqui como um todo, eu posso estar trabalhando ali na parte da suíte e o meu colega pode estar ali trabalhando na parte então integrada da sala de jantar e estar, isso tudo ao mesmo tempo. Depois a gente vai ter então aqui a aba vista e vai ser aqui que a gente vai criar as novas vistas. Então aqui que a gente cria novos 3Ds, novas elevações, tudo isso vai estar aqui nessa aba. Depois a gente tem a aba gerenciar, que a gente consegue então gerenciar aqui o nosso projeto. E aqui, por exemplo, que vão estar as configurações dos materiais, que a gente vai conseguir aqui então criar os novos materiais que a gente vai usar nesse projeto. E também vai ser aqui que a gente vai ter as unidades do projeto, a gente consegue configurar elas. Depois a gente tem essa parte aqui de suplementos, que nada mais é que os plugins que vão ter aqui no Revit. E depois a gente vem então para essa aba modificar, que é super importante também. E aqui que vão estar esses comandos de modificar, que é mover, copiar, rotacionar, mirror, tudo isso vai estar então aqui dentro da aba modificar. E um detalhe importante em relação a esse menu aqui, que pode acontecer enquanto vocês estão projetando, que a gente consegue então através desse botão minimizar aqui esses menus. E conforme eu vou clicando aqui, notem que cada vez mais ele vai então minimizando esse menu até chegar a um ponto que eu tenho aqui só as abas. Mas conforme eu vou clicando, tá, pessoal, não se assustem, ele vai então voltar ao normal. O que acontece muitas vezes é que se a gente clica duas vezes aqui nessa parte aqui vazia, ele também vai modificar, então não se assustem, tá, pessoal? É só ir clicando aqui duas vezes ou clicando aqui nesse botãozinho que vocês vão ir trocando até voltar então dessa parte aqui, que ele vai aparecer então todos os menus. E dependendo de como for, né, se você utiliza só comandos, só atalhos de teclado, pode ser que você prefira até utilizar dessa forma para ter então mais espaço aqui na sua área de trabalho. Bom, então visto aqui toda essa parte aqui desse menu superior, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, então, dessa barra aqui de controle da vista. E algo que eu quero destacar aqui para vocês é que tudo que está aqui é em relação a essa vista aqui que eu estou visualizando. E vista eu quero dizer, por exemplo, aqui essa vista 3D. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse controle aqui da escala que vai ser para essa vista 3D. Quando eu venho aqui, por exemplo, na planta baixa da cozinha, eu tenho que essa planta baixa aqui, ela tá na 1:25. E aqui a gente também tem depois, por exemplo, um nível de detalhe. E depois a gente também tem outras configurações aqui, que é, por exemplo, a visibilidade dos elementos, ou até mesmo a configuração de como que tá incidindo o sol e as sombras aqui no projeto. Mas tudo isso a gente vai configurar conforme a vista. E isso é muito importante que seja feito dessa forma, porque eu consigo, dessa forma, ter diversas vistas diferentes. Então, dependendo do detalhamento daquela vista, ela vai ser numa escala diferente. Ou até mesmo, por exemplo, quando eu venho aqui na parte do arquitetônico e dentro da parte de elétrica, a gente vai ter aqui a planta baixa, então, com os pontos elétricos. E vocês vão ver que a configuração dessa vista está bem diferente daquela planta baixa que a gente estava visualizando antes. Ou até mesmo da planta baixa, se eu vier aqui,
da planta baixa do layout. Então notem que essa planta aqui ela tá bem mais colorida, cheia de sombras, e essa planta baixa aqui dos pontos elétricos ela já tá menos colorida. Isso justamente para a gente destacar o que interessa nessa vista, que são os pontos elétricos. Então isso faz com que cada uma dessas vistas possa ser configurada de uma forma diferente através dessa barra aqui de controle da vista, certo, pessoal? E visto isso, então a gente viu como funciona toda a interface aqui do Revit. E se você está iniciando aqui no Revit, eu te convido a assistir os próximos vídeos que a gente tem aqui no nosso canal, onde a gente mostra, além do vídeo que eu falei para vocês, que a gente fala detalhadamente sobre o navegador de projeto e as propriedades, a gente também tem um vídeo aqui no nosso canal em que a gente mostra então como que a gente faz para selecionar os objetos e rotacionar e manipular aqui todas essas vistas que vocês estão vendo por aqui. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai responder a vocês para não restar nenhuma dúvida mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui. Até mais!